Pessoal, esse aqui foi o bot construído. Deixa eu clicar em editar aqui para mostrar para vocês. A tela escura tá dando para ver legal. Eu vou dar um zoom aqui, ó, vai ficar bem melhor para ver, tá? Vale lembrar que esse bot de agendamento, ele deve ser, não é que ele deve ser, mas ele tem etapas, tá? Vou apresentar o prompt, boa ideia. Vou apresentar o prompt primeiro, mas deixa eu só falar das etapas. Pessoal, no prompt vocês vão conseguir entender, depois eu mostro aqui. O fluxo, o bot de agendamento, ele tem etapas. Essas etapas são disponibilidade, criar agendamento, consultar agendamento, cancelar agendamento e fazer reagendamento. Então são 5 etapas. Ele tem 5 etapas. Então é consultar a disponibilidade para ver se tem a disponibilidade dos horários, quais os horários disponíveis. Exato. Fazer o agendamento. Fazer o agendamento, consultar se os agendamentos, a pessoa já tem um agendamento lá, reagendamento, e cancelar. Cancelar agendamentos. Por isso, pessoal, que o agendamento é uma funcionalidade, principalmente chatbots, é bem complexo. Se você fosse fazer, para quem tem agendamento na IA, já era grande. Se você for fazer em outras plataformas, ali, é um bot gigante. Você ia ter que fazer nosso agendamento, que é mensagem picada, resposta picada, exato, errada. Aceitar áudio, né? Então fica um bot gigante. E são 5 etapas, cada uma diferente da outra. Boa que não, nas configurações, Chat GPT, assistência, e o prompt está aqui, ó. Pessoal, começando aqui pelo prompt, eu vou explicar rapidamente para vocês a importância do prompt no agendamento. O que é o prompt? Esse aqui é o prompt que eu estou utilizando nesse assistente de agendamento. Tá, então eu traduzi ele aqui para português para ficar mais fácil de você entender. Eu dei uma persona para ele, tá? Então eu coloquei aqui persona. Você é um assistente de clínica médica chamado Bia. Sua responsabilidade sempre será, sua resposta será sempre no idioma do usuário. Tá, então a persona. Primeiro você dá uma persona pro bot, como você já conhece. E depois eu dei um objetivo. Qual é o objetivo? Seu principal objetivo é agendar consultas para a clínica médica. Então é muito importante você dar um objetivo para o seu assistente. O objetivo dele é agendar consultas, porque ele é um bot de agendamento. Se você não dá um objetivo claro para o seu assistente, ele pode falar sobre outras coisas. Então você tem que dar um objetivo. Depois eu tenho aqui, ó, o primeiro passo, que é o passo do agendamento. Aí você me pergunta, mas o primeiro passo não seria a disponibilidade. A disponibilidade, pessoal, ele entra e depois quando eu mostrar o fluxo, você vai entender, ele vai entrar na hora que a pessoa quiser fazer o agendamento. Então ele é um passo antes do agendamento, que é mostrar a disponibilidade. Logicamente que você pode colocar ali outras partes do fluxo, mas eu não preciso, dentro do prompt, colocar que ele precisa buscar a disponibilidade, porque isso é uma ação do CAU, tá? Toda vez que a pessoa, quando ele for fazer o processo de agendamento, quando ele iniciar o processo de agendamento, ele vai mostrar a disponibilidade antes de fazer o agendamento. Então o processo de agendamento, ele tem três fases, vamos dizer assim. A fase 1 é coletar as informações necessárias. Eu coloquei aqui, o processo de agendamento. Número 1, fase 1, coletar as informações necessárias. E eu disse para ele, antes de prosseguir com o agendamento, você deve coletar as seguintes informações. Então eu estou dizendo para ele, antes de você prosseguir, você deve coletar as informações. Quais informações? Nome do usuário, o e-mail do usuário, o serviço solicitado, número do WhatsApp, que o código deve começar com 351. Lembrando, esse número do WhatsApp aqui, você não precisa pedir para IA coletar, porque a plataforma já coleta quando está conversando com ela, tá? Eu coloquei isso aqui só para teste da coleta de dados, mas você não precisa colocar no prompt, que a IA deve coletar o número do WhatsApp, porque já é salvo pela plataforma, tá? Eu coloquei como teste. Já é salvo pela plataforma se você estiver utilizando o canal de WhatsApp, né? Exato. Agora, se você estiver utilizando o Instagram ou o Telegram e você quer, aí você vai precisar coletar. Exato. Se você tiver esse bot no Instagram, você vai ter que coletar o número do WhatsApp. Beleza? Ou no Instagram, ou no Messenger, ou no Telegram, aí você vai precisar coletar. Então vamos usar esse exemplo como se fosse não no WhatsApp, por exemplo. Então, aí você vai precisar coletar. Não precisa colocar. Aqui eu coloquei 351, inicia com 351, mas você, se estiver no Brasil, onde quer que for, você pode colocar o código do país que você quer. Eu coloquei isso aqui para enviar esse dado, para eu salvar esse dado do WhatsApp. Na plataforma eu tenho que ter o código do país, tá? Eu vou precisar desse código. Então, se eu não
Eu coloquei o 351 para identificar se a pessoa esquecer de colocar o 351. Ela coloca o 351 e pergunta se está correto. Ou se a pessoa quer corrigir. E aqui a data do agendamento é importantíssima. Importantíssima. O CAL, como vocês sabem, é uma integração com cal.com. Para fazer o agendamento, o CAL pede que o formato da data seja no formato ISO 8601. Então, quem vai fazer a formatação da data vai ser o assistente, porque ele vai apresentar a disponibilidade no formato humano, no formato que você escolher, formato do Brasil, formato da Europa, formato dos Estados Unidos, você vai escolher o formato, e ela vai formatar para o ISO 8601. Ela vai mostrar, olha, eu tenho a data dia 28, dia 1, 2, 3, 4, vai mostrar os horários, só que ela vai formatar para o formato ISO 8601. Para fazer o agendamento. Olha a diferença. Por isso que esse agendamento, a gente pode falar que é o melhor agendamento hoje de qualquer plataforma. Porque você não precisa de nenhuma outra ferramenta externa. A própria IA já está tratando os dados e salvando no campo personalizado do jeito que o CAL aceita. Olha a diferença que é. Está entendendo? A IA vai fazer esse tratamento aqui, vai salvar no campo personalizado da data do agendamento. E aí eu tenho a fase 1 é coletar os dados e salvar. É coletar os dados e salvar. Só que tem a fase 2. Qual que é a fase 2? A fase 2 é ela apresentar os dados que o usuário forneceu. O usuário disse o nome, disse o e-mail, disse o número do WhatsApp, disse o serviço que ela quer e disse qual a data que ela escolheu. Então eu estou dizendo para a IA assim, a fase 2, depois que você coletar, mostrar as informações para o usuário. Você vai mostrar, e você vai mostrar seguindo o exemplo que eu estou te dando aqui. Qual que é o exemplo? Após reunir todas as informações necessárias, apresente ao usuário de forma clara e humanizada. Exemplo abaixo. Então eu estou dando o exemplo para ela. Isso aqui é importante. Ela vai mostrar do jeito que eu estou dando o exemplo para ela. Então olha o exemplo. Por favor, confirme se as seguintes informações estão corretas. Nome, ela vai mostrar o nome que o usuário forneceu. Nome, ela vai mostrar o nome que o usuário forneceu. O e-mail, o WhatsApp, o serviço e a data nesse formato aqui, Eu estou pedindo para quando ela mostrar a data e a hora do agendamento plano, ela não usar o ISO 8601, ela vai usar esse formato aqui, que é o formato brasileiro. Tá? Você pode escolher o formato que ela vai apresentar. Eu posso, por exemplo, tirar o ano? Pode. Você vem aqui, tira o ano e fala assim, quero que você mostre assim, 18/9, 10 horas. Para ela aqui um exemplo. Eu dando esse exemplo para o GPT, ele vai agir dessa forma e vai ficar muito bom. Tá? Ele vai mostrar desse jeito que eu tô. Se você não der o exemplo para ele, ele vai mostrar do jeito dele, pessoal. Ele vai mostrar, mas ele vai mostrar do jeito dele. Se o jeito que o GPT mostrar for bom para você, beleza. Se você falar assim, não ficou legal o jeito que o GPT mostrou, você vai lá e dá um exemplo para ele. Então, fase 1, coleta dados. Fase 2, mostra os dados para o usuário. Fase 3. Aí a gente vai para a fase 3, que é a fase antes do agendamento. A fase 3 é a fase da confirmação. Depois que ele coletou os dados, mostrou. Agora o que eu falei com ele? Solicite educadamente ao usuário que confirme a precisão das informações e colete a confirmação dele. Depois que ele coletou as informações, ele tem mais uma função, coletar a confirmação. A confirmação que o usuário vai falar assim, tá tudo correto, pode seguir em frente com o agendamento. Então ele precisa dessa confirmação. Ele vai coletar na fase 3. Eu falei para ele assim, você nunca deve prosseguir com o agendamento antes de todas as informações serem confirmadas pelo usuário. Aí eu coloquei aqui bem grande para ele, esse passo é muito importante. Então ele vai, tudo que você coloca para o assistente que é muito importante, ele vai dar uma atenção maior. Então o passo de confirmação é um passo muito importante. Então eu falei com ele, esse passo é muito importante, você não pode seguir em frente sem a confirmação do usuário. Aí eu falei com ele assim, eu indiquei para ele como que essa confirmação. Eu falei assim, apenas prossiga quando o usuário disser sim. Se ele responder com qualquer outra palavra de confirmação, insista que ele deve dizer sim. Eu coloquei que o assistente deve coletar a palavra sim. Eu falei para ele, tem que ser sim. Ele pode falar, ok, confirmo. Você pode fazer como... Se você quiser que ele colete outros tipos de confirmação, vai funcionar, mas você precisa dizer isso para o GPT. Escolheu sim. Aí ele vai falar assim, após receber a confirmação do usuário, use as funções para finalizar as informações. Não confie geral. Essa parte aí provavelmente, na minha opinião, é a mais importante. Exato, é a mais importante. Essa é a parte mais importante.
Após receber a confirmação do usuário, use as funções para finalizar as informações. Só depois que ele confirma, ou seja, o usuário confirma, aí ele vai utilizar a função na coleta de dados para preencher os campos personalizados. Aí ele vai preencher lá nos campos personalizados que eu coloquei para ele coletar o nome, o e-mail, o WhatsApp, o serviço, a data do agendamento e a confirmação do usuário. Entendeu? Então é muito melhor, é muito mais importante. Depois que está tudo confirmado, é ele salvar do que ele ficar salvando coisa errada. Entendeu? Então, ele confirma primeiro, depois ele usa a função e salva tudo. Não confirma o usuário. Que o agendamento foi criado, apenas diga obrigado por fornecer as informações. Confirmaremos assim que o seu agendamento foi realizado. Ele fala isso porque vai ter um tempo de fazer a chamada de API para o CAL para fazer o agendamento, então ele deixa essa mensagem. E aí, sai do GPT, entra para a ação do CAL, faz o agendamento, e o CAL retorna o agendamento feito para o GPT. O GPT pega esse agendamento, transforma, e faz novamente, mostra novamente os dados do agendamento. Esse primeiro processo de agendamento aqui, o que a IA fez? Apresentou os serviços, ela coletou os dados, ela mostrou a disponibilidade para o usuário, ela confirmou, depois que ela confirmou, ela libera para a ação do CAL fazer o agendamento, o CAL retorna para o agendamento feito, o GPT mostra o agendamento confirmado e pronto. Está feito o agendamento. A primeira parte é o agendamento. Ele vai até a parte da confirmação. O agendamento tem 3 fases. Foi essas fases que eu mostrei para vocês. Coletar as informações, apresentar as informações e coletar a confirmação e mostrar. E fazer o agendamento. Depois nós temos o processo do reagendamento, que é muito similar ao do agendamento. Por quê? Que quando a pessoa quer reagendar, a única coisa que geralmente ela quer é trocar a data. Se você quer reagendar, geralmente você quer trocar a data. Eu coloquei aqui o processo do reagendamento. Primeiro passo, a mesma coisa, coletar informações necessárias. Só que agora muda um pouco, eu não vou coletar tudo, eu só preciso coletar a nova data. Estou aqui, antes de prosseguir com o reagendamento, você deve coletar as seguintes informações. Qual? Somente a data do agendamento e formatar para ISO 8601. Só isso que eu quero que ele colete. Então, a pessoa chegou no bot e falou, quero reagendar. Ela só tem a missão de coletar a nova data de agendamento. Aí depois segue o segundo passo, que é apresentar as informações coletadas. Então é coletar, apresentar e confirmar. Tá? Coletar, apresentar e confirmar. Apresenta, após reunir todas as informações necessárias para o reagendamento, apresente-os ao usuário de forma clara e humanizada. Eu dei um exemplo para ela. Por favor, confirme se as seguintes informações estão corretas. A nova data do agendamento que mostrei e falei como ela deve mostrar. Então, no reagendamento, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai coletar a informação da nova data, vai apresentar pedindo já confirmação, a pessoa confirmou, ele vai fazer o reagendamento. O reagendamento no prompt ele é mais fácil. No fluxo ele é um pouquinho mais complexo, mas no prompt ele é mais fácil. Isso aqui não é. Você tem que fazer desse jeito. Isso é um exemplo para você utilizar. Tá? Você vai fazer de várias maneiras. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Então aqui, pessoal, depois que eu fiz o passo aqui do reagendamento, eu coloquei uma instrução para novos agendamentos. Por que eu coloquei uma instrução para novos agendamentos? Porque a IA salva os campos todos, e se você não instruir a ela que pode acontecer outros agendamentos pela mesma pessoa, ela vai dizer se você já tem um agendamento. Entendeu? Então ela vai travar ali falando assim, você já tem um agendamento, pode agendar outro aqui. Então eu tenho que instruir a ela que a mesma pessoa pode querer fazer outro agendamento para outra pessoa até. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, primeiro, verificar agendamento existente. Sempre verifique se o usuário já tem um agendamento marcado antes de prosseguir com qualquer novo agendamento. Solicitação de confirmação. Por quê? Que quando ela vai verificar, vai dizer, você já tem um agendamento, é para você ou para outra pessoa, né? Eu posso instruir ela para fazer isso. Solicitar confirmação. Se o agendamento existente for encontrado, pergunte ao usuário. Aqui, você já tem um agendamento, gostaria de fazer um novo? Então ela vai verificar e assim que ela
confirmar que tem um agendamento, ela vai falar, você já tem um agendamento, você quer fazer um novo? Aí você vai dizer, tenho, mas não é para mim, é para minha avó. E tem aqui, subscrever condicional. Apenas se o usuário responder sim, ok, isso aqui. Ok, pensa comigo, aí ela coletou todos os dados. Ela vai confirmar se ela deve subscrever, né? Ela vai ter que subscrever, então ela vai confirmar com você. Mas eu gostaria de ter os dados dos outros agendamentos. Você vai ter no dashboard de agendamentos ali todos os dados. Não tem problema. Tá? Se você quiser salvar isso no texto, você vai ter que usar uma lógica para isso. Mas aí ela precisa confirmar para ela subscrever os dados que ela coletou do agendamento anterior. Lidar com a resposta negativa. Se o usuário disser não, ou algo semelhante, reconheça a resposta, dizendo, ok, seu agendamento permanece como está, não vou alterar nada. Beleza? Fica tranquilo, esse prompt vai ser disponibilizado para você como ponto de partida e exemplo para você fazer seus próprios fluxos. Pessoal, então aqui, como vocês sabem, agora tem uma sétima função. Você vai vir aqui embaixo de conhecimento, API, aqui nas APIs. Você vai poder criar aqui uma nova. Vou mostrar aqui coletar dados de agendamento. E aqui eu vou dar o nome da API, coletar dados do agendamento. Vou descrevê-la. Use essa função para coletar dados do agendamento. E aqui agora tem um botão aqui, onde você pode utilizar o curl para fazer chamadas externas ou para coletar dados. Então, ele está na função coletar dados. Se eu quiser usar o curl, é só eu virar a chave para a direita e ele vai funcionar como curl. Nesse caso aqui eu estou coletando dados. Aqui eu tenho um botão chamado adicionar variável. Vou adicionar variável. Vou dar o nome do atributo. No caso aqui é nome. O tipo sempre vai ser texto, tá, pessoal? Tudo que você for coletar, você precisa fornecer texto para ela. Ela vai fazer transformações, formatações, não importa, vai fazer cálculo, mas você tem que coletar dados de texto. Tá, ela vai coletar dados de texto. Então, sempre o tipo vai ser sempre string. E aí você tem que dar uma descrição. A descrição é muito, muito importante. É isso que vai fazer com que a IA faça a coleta corretamente. Ali na descrição, eu estou dizendo, o nome, o atributo chamado nome, a variável chamada nome, é o nome do usuário do agendamento. Estou dizendo para ela, é o nome do usuário do agendamento. O e-mail é o e-mail para o agendamento. O serviço é o serviço do agendamento. O WhatsApp é o WhatsApp para o agendamento. Estou falando para ela. Tudo para agendamento. A data do agendamento, o atributo chamado data de agendamento, é a data e a hora do agendamento. O atributo confirmação é a confirmação do usuário. Então eu estou dizendo para ela o que essa função faz e o que cada atributo para que é cada atributo. Então ela, quando for a hora dela seguir o prompt de processo de agendamento, ela vai usar essa função baseada no que eu instruí ela. Não é só criar a função e achar que a IA vai fazer sozinha, pessoal. Não é. Então, tem gente que erra nisso. Mas eu criei a função. Quando eu testo a função, ela funciona. Chega lá na IA, não funciona. Por quê? Está faltando instrução. Para a IA, instrução clara. Não adianta eu criar aqui as variáveis e falar assim, vou deixar lá o prompt padrão e a IA vai coletar tudo. Se você for confiar nisso, ela pode até coletar uma coisa ou outra, mas não vai ser 100% assertiva. Entendeu? Você tem que instruir ela. Eu preciso que você colete esses dados. Tipo, eu fiz o curl aqui, ele funciona. E quando eu testo, ele funciona, mas quando a IA está na conversa, não funciona. Porque está faltando instrução para ela utilizar aquele curl, para ela utilizar aquela função. Chegou tá aqui? Então, pessoal, esse aqui que é o sétimo recurso. Eu estou dizendo para o assistente o que ela vai coletar na conversa. O que eu quero que ela colete. Esse nome pode ser uma pergunta, sei lá, pode ser qualquer coisa. Isso aqui dá para usar para N situações. Então, pessoal, está explicado aqui para vocês como que a IA vai coletar os dados. Agora eu vou mostrar a lógica no fluxo, tá? Esse fluxo é um fluxo de exemplo e ele começa aqui, Eu coloquei 3 exemplos aqui. Agendar consulta, reagendar consulta, shred, tá? E cancelar consulta. Consultar horários. O consultar horários eu coloquei dentro de agendar e reagendar, tá? São processos que tem que caminhar juntos. Então, antes de eu agendar, eu tenho que mostrar para o usuário qual é a disponibilidade de horários. Antes de eu reagendar, eu tenho que mostrar a disponibilidade de horários. Se o usuário, vamos logo para agendar consulta. Se o usuário quiser agendar consulta, e ele clicar nesse botão, ou ele falar, né? Você pode construir também uma IA que faça isso. Se ele clicar no botão aqui, no caso, desse exemplo, eu faço primeiro a ação do call,
de consultar a disponibilidade. Então aqui eu tenho a ação disponibilidade, criar agendamento, editar agendamento, encontrar o agendamento e cancelar agendamento. Num bloco eu tenho todas as funções. Então eu escolhi aqui a disponibilidade. E aí essa disponibilidade, ela pode ser fixa ou dinâmica. Se for fixo, vai aparecer aqui para mim todos os calendários que eu tenho disponíveis. Então tá aqui. E inclusive agora já aparece o Events Type ID aqui para mim, ou caso eu precise usar dinâmico, eu já tenho o código dos eventos. E o dinâmico nada mais é do que eu ter ou informar o código que eu posso criar vários calendários dentro do CAL, gratuitamente, e dizer que é produto A, doutor B, doutor C, doutor D, e na hora que chega na função do CAL, em vez de eu criar vários bloquinhos, eu coloco ele como dinâmico e puxo o evento, o ID do evento, que eu estou querendo. Agora é explorar as funções. Então eu vou mostrar aqui para vocês qual é a lógica, tá? Então aqui, ó, eu escolhi a disponibilidade, coloquei fixo, porque nesse caso eu estou fazendo uma agenda só, então eu coloquei fixo. Escolhi aqui o evento, lá do CAL. A disponibilidade vai ser a partir de agora. E aqui você pode escolher quantos dias. Eu coloquei 2 dias. Então ele vai puxar a partir de agora 2 dias para frente a disponibilidade. E eu vou salvar no campo personalizado, que é do tipo parágrafo. Por quê? Porque vai vir várias datas. Porque estou puxando de 2 dias. Vai vir várias datas. Então eu tenho que salvar num campo de parágrafo, não daquele texto de linha única. Feito isso, o que acontece? A IA, ela vai trazer tudo. Por que eu tenho que dizer? Por que eu peço para a IA formatar a data para o formato ISO 8601? Que quando eu faço a chamada de disponibilidade, ela traz para mim todas as disponibilidades no formato ISO 8601. Então, para eu não mostrar isso para o usuário, eu vou utilizar outra ação a seguir do Query AI, do Consult AI. Então eu joguei aqui o Consult AI logo abaixo. Então aqui, ó, eu salvei num campo personalizado chamado Text Area. Pode ser o nome que você quiser. Eu salvei aqui. E eu joguei aqui no Consult AI. Falei assim, ó, esses são os horários disponíveis. Aí coloquei Text Area, chamei a variável aqui. E forma o usuário as datas no formato. Eu mostrei para ela qual formato que eu quero que ela mostre. Dia, mês, ano, hora e minuto. Aí falei, utilizemos para melhorar a experiência do usuário. Escolhi o assistente, o canal e escolhi salvar o campo personalizado da resposta do GPT. Isso aqui vocês já conhecem como utiliza o Consult AI. Ele está me ajudando a fazer as transformações. Está me ajudando a apresentar as informações. Então eu estou utilizando o CAL para fazer as chamadas de API e estou utilizando o Consult AI para me ajudar a transformar dados e mostrar os dados. A partir daqui, o que ele vai fazer? Vai seguir essa linha verde aqui, ó, e vai mostrar a resposta dentro de um bloco de IA. E aí, aqui que entra a coisa toda, né? Por quê? Que depois que eu mostrar a disponibilidade, ele vai entrar no loop aqui, ó. Um loop de 2 blocos. Olha que fácil fazer. Ele vai entrar no loop de 2 blocos, que é o quê? O Consult AI vai pegar a disponibilidade, vai transformar num formato que eu pedi, né, um formato brasileiro, vai responder nesse bloquinho mostrando tá aqui a disponibilidade, qual horário que você quer. A partir dali ele entra no loop de IA, que ele só vai sair desse looping, olha ali a condição. Quando o campo personalizado user confirm contém sim, somente quando a IA coletar a confirmação do usuário, ele vai sair do looping. Enquanto não coletar, ele vai ficar ali, ó, me informa seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail, seu serviço, a data que você escolheu. E ela vai ficar no looping até o usuário dizer sim, tá tudo certo. Por isso eu pedi para que a IA coletasse, não, ok, tá certo, tá de acordo, eu confirmo. Eu pedi para ela coletar a palavra sim. Por quê? Porque eu já pensei na condicional de colocar o usuário no looping, fazendo perguntas. Porque, por exemplo, a pessoa pode chegar e na hora que ela estiver digitando os dados, na hora que ela estiver digitando os dados, ela pode digitar o nome errado, ela pode digitar o e-mail errado, ela pode digitar o telefone errado, então ela vai ficar no looping. E a IA perguntando, isso aqui tá certo. E aí você vai corrigindo, até a IA falar assim, ó, tá tudo certo? Tá, então me confirma falando sim, escrevendo sim. Quando a pessoa escrever sim, aí ela vai sair do looping. Tô aqui, ó,
vai acontecer a ação de criar o agendamento. A mesma coisa da disponibilidade, é o mesmo bloquinho, só que na hora de escolher aqui, eu escolhi criar agendamento. E aqui no criar agendamento, eu também tenho o evento de não ou fixo, né, como a gente já explicou. Aí o que eu preciso, antes de falar do lembrete, o que eu preciso colocar aqui? Ele vai pedir a hora de início. Aí eu vou colocar o campo personalizado que eu coletei, que a coletou, da data do agendamento, o título, né? A descrição. E existem 2 campos aqui que são obrigatórios para fazer agendamento. Quais são esses campos? O nome do usuário e o e-mail. Esses 2 campos são obrigatórios para fazer agendamento. Aliás, são 3. A data do agendamento, o nome e o e-mail. Esses 3 campos são obrigatórios. Para fazer o agendamento, eu só preciso do nome do e-mail e da data do agendamento. Os outros campos, eu mando no lembrete, eu mando na confirmação, eu não preciso mandar para o CAU. Eu posso mandar para o WhatsApp nos lembretes, mas agora para o CAU só é obrigatório o nome, o e-mail e a data do agendamento no formato ISO 860-8106. 8601, desculpa. ISO 8601. O que eu fiz? Eu também vou salvar os dados do agendamento num campo chamado texto, área, você pode dar o nome que você quiser, e também vou salvar o ID do agendamento, que quando fizer a chamada de API de criar o agendamento, vai retornar um ID do agendamento. Então, aqui, olha só que legal. Já foi colocado para você salvar o ID do agendamento quando cria o agendamento. Que você vai utilizar aqui. Isso aí é loucura. Isso aqui é sensacional, galera. Ou seja, pode ser bot daí, man. Que ajuda vocês para fazer o bot, pessoal. Ajuda demais. Sabe por quê? Que você vai precisar do ID do agendamento para fazer reagendamento, para consultar agendamento, para cancelar o agendamento. Você vai precisar do ID. Então, quando faz o agendamento, você já salva no agendamento, na criação, você já salva o ID quando ele retornar. Retornou os dados, ele já salva. Já salva o ID do agendamento. Agora eu vou falar aqui, dos lembretes. É só, isso aqui não tem em lugar nenhum. Dentro do bloquinho do CAU.com, você já pode criar os lembretes que serão enviados do agendamento feito. Dentro do bloquinho, você não precisa fazer automação no Make, automação no NHN. E aqui, pessoal, você só vai ter um botão aqui escrito lembretes. Você habilita ou não, escolhe aqui, quanto tempo que ele vai avisar? 24 horas antes, 12 horas antes. Aqui você escolhe qual o canal que você tem conectado. Aqui eu tenho o WhatsApp oficial e a API Evolution. É opcional. E aqui tem o que eu vou mandar. Eu posso mandar o lembrete, inclusive colocando os campos personalizados, dizendo assim, esse aqui é um lembrete de agendamento. Com agendamento, eu botaria o campo. Você agendou o serviço tal. E você agendou na data tal. E eu coloco o campo dinâmico ali, que é a variável, e isso vai ser enviado perfeitamente para o seu usuário. Cada ação que eu faço, eu tenho que usar o assistente de IA para me ajudar a mostrar esses dados, tá? Antes que alguém pergunte por que está usando o curso de IA, é para ele me ajudar a formatar os dados e fazer com que seja uma conversa fluida, mais humanizada. Em vez de eu mostrar os dados todos quadrados, entra no curso de IA, ele faz o que o GPT sabe fazer de melhor, que é melhorar. Tem muita gente que usa o GPT para melhorar, não é? Você faz o e-mail, joga lá no GPT, melhora isso para mim. O GPT vai fazer aquele e-mail maneiro e manda para você. Você pega aquele e-mail e envia. É a mesma coisa. Você vai pegar aqui o resultado da ação do CAU, que vai vir todo quadrado, e aí você vai jogar dentro do consulta e aí vai dar uma pequena instrução para ele. Eu quero que você faça isso com esse dado. Eu falei, cuida, esses são os dados do agendamento. Botei o campo personalizado que eu salvei os dados do agendamento. Apresente os dados do agendamento de forma profissional, os emojis de agendamento. Você pode colocar o que você quiser aqui, tá? Você dá um mini prompt. Aqui, pessoal, não é para você escrever um prompt desse tamanho não, tá? Esse consulte AI para você dar uma pequena instrução clara. E assim, bem objetiva, não é para escrever um prompt do tamanho, que você já tem um prompt do assistente, tá? Após isso, ele mostra a resposta aqui no bloquinho de resposta, tá? Do GPT. Inclusive aqui eu estou usando o bloco de resposta do GPT, tá? Que se você quiser utilizar resposta picada, você tem que usar o bloquinho do GPT. Se você usar o bloco de texto, ele não vai fazer a pergunta fragmentada, né? Que é aquela humanizada.
Após isso, o que eu faço? Isso aqui é importante também. No final do agendamento, quando ele faz o agendamento, eu tenho que remover o campo da confirmação do usuário. Por quê? Porque se esse mesmo usuário voltar daqui uma semana amanhã, daqui 10 minutos, se daqui 10 minutos ele voltar e falar, quero fazer um novo agendamento, sabe o que ela vai fazer? Ela vai falar, está confirmado, porque se eu não remover a confirmação do usuário, já tem lá salva a confirmação. Então eu vou confundir meu assistente se eu não remover esse campo logo após o agendamento. Na hora que ela entrar nesse loop aqui, qual que é a única coisa que barra ela de passar direto? É a confirmação do usuário. Então, se a confirmação do usuário já estiver lá, ela vai passar direto ali, não vai ficar do looping, Então aqui, depois que eu remover, acabou. Chegou aqui, acabou, já fez o agendamento. Vamos ver aqui a lógica do reagendamento agora. Reagendar consulta. A primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de reagendar consulta, eu fiz separado. A função de agendamento e reagendamento, eu fiz separado. Tem aqui do agendamento e tem o reagendamento. Reagendamento, eu só coloquei aqui o nome. API de reagendamento. Use essa função para coletar os dados do reagendamento. E eu só estou coletando 2 dados. A data do reagendamento e a confirmação do usuário. Eu estou salvando eles em campos diferentes. Eu estou salvando eles no campo reagendamento, da data de reagendamento e da confirmação do reagendamento. Por que eu fiz isso? Porque se o cara fizer o agendamento, pensa comigo, o cara fez o agendamento. E aí amanhã ele voltou e falou assim, mudei de ideia, eu quero reagendar. Se ele reagendar, eu vou ter no histórico dele os dois dados, o dado que ele agendou e o dado que ele reagendou. Então eu vou ter as 2 informações. O seu atendente da sua clínica, do seu cliente, quando for ver o perfil do usuário, ele vai ver assim, esse cara fez um agendamento ontem e ele reagendou para hoje. Então ele vai conseguir ver. Então por isso que eu separei uma função para agendamento e uma função para reagendamento, separado para não confundir o assistente. Então, quando for falar de reagendamento, ela vai usar essa função aqui, não a função do agendamento. Então, voltar lá no fluxo, o que eu preciso fazer no início do reagendamento? Eu preciso remover o campo de confirmação do reagendamento. Por quê? A mesma coisa do agendamento. Ele já pode ter reagendado, tá? Ele já pode ter feito o reagendamento. Então, eu preciso remover o campo de confirmação do usuário do reagendamento. Depois eu coloquei uma condição. A condição foi, se existe o ID do agendamento, então book ID existe. Se ele existir, ele passa aqui na condição, senão ele fala, agendamento não foi encontrado. Se ele existir, aí eu vou jogar dentro do consulta IA, o usuário quer reagendar uma consulta. Mostre os dados do agendamento e peça a confirmação dos dados. O e-mail usado para agendamento, aí eu mostrei aqui, a variável do e-mail e a variável da data do agendamento. Então, o assistente, quando alguém quiser fazer um reagendamento, ele vai falar com ele, eu encontrei, se tem esse agendamento, é esse agendamento que você quer reagendar, vai mostrar para ele os dados do agendamento dele, né? Aí vai esperar ele fazer uma confirmação. Ele vai mostrar e vai fazer a busca da disponibilidade. Ele vai mostrar para ele, se tem esse agendamento, só um momento que eu vou buscar a disponibilidade de horários. Aí entra aqui a disponibilidade de horários, igual do agendamento, e aí eu mando para IA de novo, o consulte a IA e falo com ele, esses são os horários disponíveis, informa o usuário no formato dia, mês, ano, hora e minuto, utilize emojis para mostrar os horários, aí ele entra no outro looping, a mesma lógica do agendamento, ele vai entrar no looping para coletar a nova data e a confirmação do usuário. Então, enquanto o usuário não confirmar, é o mesmo bot. Enquanto o usuário não dizer sim, ele volta aqui no root. Se ele dizer sim, aí eu faço uma ação do CAL que se chama editar agendamento. A função de editar agendamento é o reagendamento. Por quê? Porque o reagendamento nada mais é do que alterar a data do agendamento. Reagendamento é isso, tá, pessoal? Eu não poderia cancelar o agendamento e fazer um novo agendamento? Pode. Você pode fazer isso também, se você quiser. Mas o reagendamento, ele consiste em trocar a data do agendamento. Só isso, tá? Mas, então, é mais fácil. Agora, se você quiser cancelar e fazer um novo agendamento, também dá certo. Mas aqui, o reagendamento, ele só consiste em trocar a data do agendamento.
Quando vai fazer o quê? Ele vai pegar, você vai precisar informar o ID do agendamento, tá aqui que já salvou quando você fez o agendamento. Você vai precisar da nova data, você vai ter que colocar aqui o título e a descrição, no caso que eu coloquei, a descrição reagendada. E eu vou salvar o resultado eu salvei no outro, eu criei um outro campo personalizado para dados do reagendamento, né? Beleza, feito isso, comando e apresento a resposta do GPT e acabou. Tá feito o reagendamento. Faltou cancelamento. Como é que funciona o cancelamento aqui? O usuário chegou e falou que quero cancelar o agendamento. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer é confirmar se ele tem um agendamento feito. Então, o que eu fiz aqui? Nesse caso aqui, eu falei assim para ele, confirme se o e-mail usado para agendamento foi, aí eu mostrei a variável do e-mail que a coletou. Aí, se ele falasse, esse e-mail que eu usei mesmo, cancelar. Se ele clicar em cancelar, eu ainda vou verificar se esse e-mail existe. É uma coisa de verificação. Talvez eu nem precisava fazer isso, mas eu coloquei. Se ele existe, eu vou vir aqui na ação e vou usar a função de encontrar o agendamento. Ou seja, eu vou pesquisar se esse agendamento existe. O que eu preciso informar? O ID do agendamento. Aí eu vou colocar aqui o e-mail e vou salvar no campo personalizado o resultado. O que a chamada de API vai fazer? Vai pegar o e-mail que o usuário informou, vai pegar o ID do agendamento, vai fazer a consulta no CAU e vai trazer o resultado. Sim, tem um agendamento com esse e-mail. Vai trazer esse agendamento, na verdade, né? Os dados desse agendamento. Aí trouxe os dados, eu jogo no Consult IA e falo assim, esses são os dados do agendamento que o usuário quer cancelar. Apresente de forma mais humanizada os emojis. Aí ele vai mostrar aqui, a resposta do GPT de uma forma humanizada, dizendo assim, esses aqui são os dados do seu agendamento. Você quer que você confirme o cancelamento? Se a pessoa dizer que sim, eu vou fazer a chamada de API aqui do CAU. Eu vou usar a ação do CAU, chamada cancelar agendamento. E aí, para cancelar o agendamento, eu só preciso informar o ID do agendamento, só isso. Então, eu vou pegar o campo do ID, vou colocar ali dentro, ele vai cancelar o agendamento. Simples assim. Esse bot me mandando ali o menu, já está todo, manda o menu e eu vou fazer o agendamento aqui de consulta, ou agendar uma consulta. Esse é literalmente o bot que a gente acabou de mostrar para vocês, pessoal. Então, nesse momento, quando você aperta o botão, ele vai lá, gera, tá verificando a disponibilidade dentro do call.com. Falta trial, lembra da fase 2. Então, ela vai coletar, informar e confirmar. Coletar, informar, confirmar. Então, está na fase 2. Ok? Obrigar que sim. Confirmar cancelamento. Olha aí, se você for em menu, lá em cima você vai ver a opção de agendamentos. E que aí você e qualquer outra pessoa da equipe que você der essa permissão para ver essa tela, eles vão ver todo o agendamento, eles vão poder manualmente, sem ser pelo bot, fazer tanto o agendamento, o reagendamento, como você está vendo aqui, quanto o cancelamento. Vou clicar, criar um novo. Aqui eu seleciono o evento, a data, selecionar, escolher a data e a hora, vou escolher aqui, por exemplo, 1 hora. Pronto, está aqui. Eu já posso fazer os lembretes aqui, Adicionar o lembrete. 24 horas. Escolher o canal. 3 horas antes. Vou colocar só 2. More antes. The Evolution. Feito isso, vem aqui embaixo. Salvar. O novo agendamento vai aparecer aqui embaixo. Fake